Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestro Sucesso, o podcast que revela os bastidores da gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, sou Rafael Silveira, sócio da Falcone, diretor da MID. E hoje nós estamos aqui com o Rogério Betti, o Rogério que é fundador, CEO, sócio, administrador, enfim, de um dos melhores restaurantes, dispensa apresentações, o The Bet, esse restaurante maravilhoso que a gente tem aqui em São Paulo, que é muito além de um restaurante, hoje ele vai poder contar pra gente, né? Rogério, é um prazer te ter aqui, obrigada pela sua presença. Prazer, muito obrigado pelo convite e poder compartilhar um pouco aqui da história com os ouvintes. Rogério, eu queria começar aqui esse bate-papo, que você contasse um pouco pra gente da sua infância, né? Das suas raízes. Como que foi a sua vida, né? O passo a passo até chegar a ser esse empreendedor de sucesso, a fundar o The Bet? Legal. Olha, eu tinha uma infância privilegiada. Felizmente, eu tive uma família, tenho uma família estruturada, então fui uma criança muito feliz, uma criança que pôde aproveitar a infância como deve ser, né? Eu venho de uma família de açougueiros, então são empreendedores há muitos anos, né? Começou com meu bisavô aqui em 1920, então desde que eu nasci eu vivia dentro do açougue, né? Então eu sou de 1978 e foi bem numa época que um tio meu começou a investir mais no açougue, iniciou vamos dizer, uma boutique na época, que é um açougue mais limpo, organizado, com carne de primeiro, que foi a Carnes Flórida, e que de uma hora para outra, né, em muito pouco tempo, começou a ter um sucesso muito grande, porque de 1920 a 1970 era um açougue no centro, depois foi para Bela Vista, aí em 1970 esse açougue então deu certo, e aí foram abertos 38 açougues em 10, 12 anos mais ou menos, né? Então, basicamente, um açougue por mês, enfim, cada 2, 3 meses. Então, foi um projeto muito legal que minha família fez, meus tios, meu pai, minha família toda trabalhava, minha avó, meus primos, enfim, todo mundo trabalhava, eu muito pequeno e frequentava sempre, né? Adorava ir nas inaugurações dos açougues, era uma festa. Então aquilo sempre encheu meus olhos e eu sempre me enxerguei dessa maneira, né? E aí lá então foi uma época de prosperidade, os anos 80, né? Um ano de muita oportunidade, que não tinha nada no Brasil praticamente, então começou a desenvolver e a gente pegou e surfou um pouco dessa onda, mas com muitas dificuldades também, né? Para quem vai lembrar, o fiscal de Sarney, que não tinha carne, ficamos ali meses com os açougues fechados, então eu sempre vendo as dificuldades, acompanhando meu pai chegar em casa todo dia, falando do movimento, falando das dificuldades, porque não era só alegria, né? Sempre a jornada de um empreendedor, né? Acho que 100% deles, ou 99%, até passa por muitos altos e baixos, né? Mas aí eu sempre pude participar, até que lá no meados dos anos 90, o mercado foi mudando, né? Principalmente com a importação de carne da Argentina, o supermercado começou a investir no segmento de açougues, o que era muito ruim no supermercado até então, e minha família não soube lidar direito com a mudança da dinâmica do consumidor, e acabou os açougues perdendo tração, perdendo atratividade, e acabou vendendo. Meus tios foram fazer outros negócios no Rio de Janeiro, enfim, e acabou perdendo a atratividade e os açougues foram morrendo, né? De uma certa maneira, venderam-se alguns e a gente acabou fechando outros açougues, então foi uma época muito difícil, né? De uma hora para outra a gente começar a não ter dinheiro mesmo, e aí uma hora que fecharam os açougues, foi uma época que realmente zera, né? E quando zera, você não imagina como é que é até você começar a viver, foi quando eu entrei na faculdade. Então foi bem na época que não tinha dinheiro para nada, né? Para supermercado, fazer em casa era difícil, a gente pegava dinheiro no caixa do açougue, era cobrador no açougue, enfim, era uma situação, uma época difícil mesmo. Vinha um cobrador lá do Mato Grosso, né? Armado, fazia cobrança, né? Era assim, ficava do lado do caixa do açougue, o cara armado, entrava dinheiro no açougue, ele pegava o caixa e ia batendo da dívida, né? Então, nesse tipo de situação aí a gente já teve que passar. Mas aí eu entrei na faculdade e eu chegava na faculdade à noite cheirando carne, que não era muito agradável, né? Sem dinheiro, aí eu via todo mundo de terno e gravata, cheiroso, bonito, com cara de rico, né? Eu falei, eu quero ser essa pessoa, eu quero estar nesse lugar.
E aí logo me propus ao estágio e consegui um estágio no Banco Safra, isso lá em 1997, e foi muito bom, porque aí eu comecei a ver de outra maneira o mundo, porque meu mundo era basicamente o trabalho da minha família, os açougues e tudo mais. Meu sonho era ter um açougue, por acaso. Estava lembrando recentemente, com 17 anos, eu tive meu primeiro açougue, né? A minha avó foi lá assinar e eu não podia assinar o contrato de locação, ela foi minha fiadora tal, e deu super errado, o açougue deu tudo errado, fechei e dei trabalho para minha avó, tadinha, mas tá aí, né? A minha avó super incentivadora de um neto para empreender, né? Acho que essa confiança eu sempre tive desde pequeno. É, Até me emocionei dela, era muito bom. Mas então é isso, como que você consegue dar confiança para os seus filhos, né, e exemplo para seguir no caminho. E acho que foi isso que me motivou desde cedo a empreender e gostar disso, né? Eu já trabalhei em banco, trabalhei em corretora de valores, enfim, aí entrei na faculdade, modéstia à parte, ia bem no mercado, né? Consegui me encaixar ali. Eu tenho uma certa dinâmica e gostava daquilo que eu gosto, me envolvo de cabeça, me estudo muito, né? E eu fui no mercado, enfim, fui aprendendo, trabalhei em mesa de bolsa de valores, mesa de derivativos, do agro, participei na minha época que lançou o home broker, né? Então eu era estagiário numa corretora e eu que fazia a execução da ordem do home broker. Pra você ter uma ideia, chegava via e-mail a ordem, né? Então eu gostava bastante, e aí eu resolvi largar tudo e casei com a minha esposa, que estou até hoje. Vamos fazer 30 anos juntos agora, esse ano que vem, e fui morar em Florianópolis e vi um sonho. Falar, vamos curtir a vida, né? Por que eu tenho que esperar ficar velho para curtir a vida, né? Vou fazer o contrário. Sempre tive confiança e sempre acreditei que eu trabalho de qualquer coisa, né? Não tenho medo do trabalho, não tenho medo de conseguir. Nunca fiquei imaginando construir uma carreira, esse negócio seguir, né? Montar um currículo. Eu sempre imaginei de ser empreendedor, ver o que está acontecendo no mundo, como que eu posso participar do que está acontecendo. Sempre fui muito curioso, né? Sempre fui sempre tive muito peitudo, né, para algumas coisas, e algumas coisas dão certo, muitas coisas dão errado, né? Acho que tem que ter coragem, né? Uhum. Uhum. Medo faz parte, e o medo é você saber controlar ele, e a coragem é, mesmo com medo, você tentar avaliar quais são os riscos e às vezes se jogar, mesmo sabendo que tem os riscos, né? A gente nunca vai estar pronto para tudo, né? É difícil, é que nem ter filho, né? Qual que é o momento certo para ter filho, né? Quando você tem maturidade, quando você tem dinheiro, quando você está casado, não tem muito disso, né? Então eu decidi, junto com minha esposa, também sempre me apoiou muito. Isso é muito legal, porque você tem um parceiro que está com você, principalmente nos momentos ruins, né? Porque no momento bom todo mundo está com você, Uhum. né? A gente nasceu preparado para os bons momentos, né? Uhum. O que é difícil é que as pessoas não gostam de sentir dor, e a dor Uhum. faz parte, né? O alto e o baixo faz parte Uhum. da vida, né? Não tem uma estabilidade, né? Uma vida monofásica, né? E aí eu sempre acreditei que, olha, a minha força vai depender de mim, né? Então eu vou ser a força, e minha esposa junto comigo, naturalmente, a força da minha vida que vai me levar para frente. Então, assim, empreendi, então mudei para Florianópolis, comecei a trabalhar lá para conseguir meu dinheiro, abri um restaurante lá, né? Eu sempre gostei de cozinhar, fiz um forno de pizza na minha casa, e aí todo mundo adorava, e só que eu gostava de cozinhar e abri um restaurante, né? Então imagina, eu tinha largado a faculdade para casar, os meus amigos todos trabalhando no mercado financeiro e eu fazendo pizza na minha casa em Florianópolis. Só que a hora que eu abri o restaurante, eu achei que eu subestimei, né? Eu achei que eu sabia e eu não sabia nada, né? E aí a hora que eu abri, antes de eu abrir, acabou o dinheiro, você imagina, né? Então eu tinha que terminar a reforma vendendo sonho para vender, né? Pagar no futuro, e felizmente consegui abrir o restaurante lá. Foi uma loucura, enfim. No primeiro mês foram 12 pessoas, imagina, então quebrei de fato. 12 clientes. 12 clientes, foram 3 meses, um mês inteiro, né? E Você quantos deles imagina. eram seus amigos e família? Não, a minha família foi no primeiro dia de inauguração, porque era em Florianópolis, depois eles voltaram para São Paulo, e foram esses perdidos lá que acho que bateram na porta, mas felizmente dois deles, um deles era uma empresa de assessoria de imprensa,
e 2 deles eram um grupo de Floripa, que são nossos amigos até hoje. E a assessoria de imprensa era uma casa super bacana, enfim, era um negócio muito legal, uma casa antiga e tal. E ela falou: "Olha, eu gostei do lugar, eu quero fazer a minha festa de aniversário aqui, você não quer fazer uma permuta, né? Eu sou assessora de imprensa, eu faço um trabalho aqui de 3 meses para você, você vai". Eu falei: "Tá bom, né, vamos lá". E aí fizemos, a festa foi super bacana, vieram, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas, então já trouxe um movimento para casa. E não só, ela começou a fazer o trabalho e logo na sequência ela fez uma matéria que saiu num jornal lá, na época o Jornal da Cidade, que era o Diário Catarinense, estou falando assim em 2002, né. Eh e aí, e logo no aconteceu no jornal, o restaurante lotou no primeiro dia, né. Então imagina, de zero foi para lotação, acho que umas 70 pessoas, e o desespero de um restaurante lotado com 70 pessoas é muita confusão para quem não está preparado, né. Então aquela confusão, e aí a partir daí começou a encher o restaurante, só de sábado e domingo, basicamente, sexta, sábado e domingo, porque os outros dias era super vazio, imagina no inverno, não ia ninguém, né, aquele dia segunda-feira, terça-feira, você abria e fechava o restaurante, já aparecia ninguém, era desesperador, né. Bom, começou a bombar, tanto que depois de um ano, enfim, a casa sempre cheia e tal, e um dia eu falei: "Eu vou colocar à venda, porque, né, não aguento mais esse movimento", e tal, e consegui vender. Foi muito bacana, enfim, várias passagens aí, e foi meu primeiro M&A, né, eu vendi o restaurante e eu voltei para São Paulo com minha esposa e meus amigos estavam na faculdade ainda estudando, eu falei: "Nossa, eu já fiz um MBA ali, né, abri um negócio, quebrei, consegui vender, pus dinheiro no bolso, voltei". E aí comecei a falei: "Ah, vou trabalhar", e bati na porta lá do Alex Atala, que no Dom, né, e aí ele falou: "Entra aí", que fui pra pia lá para ajudar e a hora que eu entrei, eu falei: "Nossa, isso aqui é um restaurante, né, organizado, né". Eu falei: "Eu não sabia o que eu estava fazendo". Mas logo um diretor de um banco que eu fazia investimentos na época, que eu fiz gestão de recursos na época de um family office, ele lá em 2004, ele falou: "Olha, estamos abrindo aqui um agente autônomo de investimento e tal, vamos ser sócio, você faz a gestão", porque, modéstia à parte, eu conseguia fazer uma boa gestão na época e ganhava dinheiro. E a gente acabou abrindo uma empresa chamada Beta Advisors, que foi super bacana, que era um agente autônomo de investimento, que buscava assessorar os clientes com os investimentos no mercado, enfim, fazia parceria com várias instituições financeiras e representavam elas, né? Com a XP, enfim, começou, vários outros estão aí até hoje, né? E o negócio foi super bem, a gente cresceu bastante. E naquela época eu com 20 e poucos anos, né, muito ansioso, né, e muito cheio de querer saber das coisas, né, e querer conquistar o mundo também. Eu queria crescer e meus sócios já mais velhos, né, eles não queriam muito crescer, porque já tinha crescido bastante a empresa, a gente tinha umas 40 pessoas já no escritório, então já Uhum. tinha avançado bem. E aí tinha uma oportunidade de um dos clientes, a gente ia fazer uma captação de um fundo exclusivo para ele, florestal, na realidade, que tinha uma oportunidade. Resumo da ópera, eu acabei vendendo essa minha participação nessa empresa e me associei a esse grupo muito grande para fazer uma operação de reflorestamento no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, né, que era uma nova fronteira, isso aí em 2007, 2008 mais ou menos, que era basicamente plantar eucalipto, gerar biomassa, né, cavaco, para Uhum. vender para grandes esmagadoras de soja, lá no caso a Bunge, a Cargill e a Galvani, que é uma empresa de fertilizantes. Então era um contrato de longo prazo que você tinha que performar esse contrato, né. Foi um desafio enorme, enfim, a gente sofreu bastante ali, porque uma nova fronteira, você plantar uma nova cultura onde não está estabelecido, você tem diversos desafios, climáticos e tudo mais, mão de obra, então foi muito desafiador, mas aprendi bastante. E aí consegui vender essa operação em 2015, né, com bastante prejuízo, mas consegui também, vender, e recuperar parte do prejuízo, né. Mas foi um grande aprendizado, mas aí o debate surgiu né, eu tinha trauma de açougue, meu pai morreu lá em 2002, depois que o açougue fechou, muito em decorrência tem uma certa tristeza na minha visão, né, Uhum. que eu acho, né, do açougue, ele não conseguiu se recuperar a partir dali. E aí então eu sempre fui churrasqueiro, sempre fui esse cara que ia no açougue de manhã comprar carne para fazer para os amigos, tudo mais. Na minha casa tinha uma churrasqueira, e tal. E um dia eu estava vendo televisão, vi a melhor carne do mundo lá,
e apareceu que a melhor era do Peter Luger, em Nova York, que é um restaurante tem 100 anos, tá, e falava sobre a criação do gado, o Angus, o dry age que ele fazia, tal, e me deu uma vontade enorme de comer aquele negócio. Eu estava sem dinheiro, não ia para Nova York, entrei na internet como faz dry age em casa, comprei uma geladeira, fui no açougue do lado de casa lá, que é o Santa Bárbara, onde eu comprava carne, e pedi para ele, enfim, um contrafilé com osso, daquele jeito que eu queria. Enfim, meu objetivo era só comer aquela carne. E por acaso deu certo, comprei uma geladeira, coloquei em casa, os meus amigos também fizeram parte ali. eh, e aí, depois de 30 dias que essa carne fica na maturação, enfim, é um processo parecido com queijo, né? Um processo de Uhum. conservação de carnes que tira a umidade, temperatura e ventilação, e a carne vai se mantendo ao longo do tempo. Ela cria uma casca por fora, mas por dentro ela está macia, saborosa, equivalente ao queijo, né? Queijo fresco, queijo meia cura, tal. E aí, quando eu fiz a carne depois de 30 dias, foi um churrasco maravilhoso, todo mundo adorou aquela carne, queria aquela carne, e com churrasco em casa toda hora. E aí eu acabei criando um Instagram, né, The Bet, meu nome é Rogério Bet, então já tinha Bet lá, me chamavam de Bet, enfim. E eu criei um The Bet, e que era para mostrar para os meus amigos a evolução da carne e tal. E aí as pessoas começaram a se interessar pelo Instagram, e coincidentemente eu tinha lido um livro que chama sobre as Apples, né, que é o Delivery Happiness, que é sobre o poder de transformar clientes e fornecedores em fãs. E bem no começo do Instagram, um seguidor falou: "Pô, eu sou fã do seu trabalho", porque eu fazia business plan de açougue, eu voltava naquele açougue antigo que a gente tinha, falando: "Tô fora, né? Não quero nada disso, tô em outra". Mas aí quando esse cara falou: "Sou fã do seu trabalho", eu falei: "Nossa, nunca ninguém falou que era meu fã, né, do meu trabalho especificamente, né". E eu falei: "Nossa, tem a ver com o que eu li no livro", né. Eu falei: "Pô", mas aí eu comecei a perceber que as outras pessoas também eram fãs, né, gostavam de churrasco, pô, o brasileiro é apaixonado por churrasco. E aí eu comecei a prestar mais atenção, eu falei: "Então tem um negócio diferente aqui, né, não sei qual é o negócio, vou deixar acontecer". Então, ou seja, zero business plan, né, literalmente, business plan normalmente é para você saber o que não vai acontecer, né, que nunca acontece, não sei, de uma empresa no começo principalmente, né, uma empresa mais madura, naturalmente, ele é extremamente necessário, né. Mas aí, então, deixa eu experimentar, entender, eu fazia isso nas minhas horas vagas, né, então eu não tinha uma essa é o que eu acho que foi a grande beleza, porque eu não tinha obrigação de pagar as minhas contas com aquele negócio. Então eu sempre procurei fazer o melhor que tinha da carne, porque isso foi que me despertou, comer a melhor carne, não comer a mais barata, pelo contrário, era a mais cara. E todo mundo que se aproximou interessado nisso, ele queria comer a melhor carne, não importava quanto custava, né, não era isso exatamente o Uhum. problema, eu queria experimentar a carne. Então eu falei, e eu entendi que essa era a minha estrela guia, né, é por aí que eu não posso nunca me perder, e até hoje a gente mantém esse guia, como que a gente pode buscar a melhor carne, para o nosso cliente, né. E aí, um cliente: "Pô, você vende?", eu falei: "Para Instagram, né", eu falei: "Não vendo, eu faço na minha casa". O segundo perguntou, o terceiro eu falei: "Olha, me manda um e-mail aqui, vou te explicar, eu faço na minha casa, mas se quiser eu te vendo". O resumo da ópera, em 3 dias eu vendi, eu falei: "Vou vender", um comprou, e eu vendi toda a minha produção para um mês. E aí as pessoas começaram a perceber que eu estava vendendo, eu quero, porque tinha pouco, né, sei lá, vendi para 20 clientes, e aí, eu comecei a vender mais para frente, né, então a escassez também, só daqui um mês e meio, como daqui um mês? Eu queria fazer churrasco hoje, Tinha né, fila. tinha fila, né, e pouco pessoas, mas tinha, né, o tempo de maturação não permitia, eu também não sabia o que estava fazendo, né, testar, que nem fazer cerveja em casa, sabe aquele negócio? Vamos ver qual é que é, e tá tudo certo. E aí, então, as pessoas, só que aí no primeiro dia que eu vendi, eu marquei com todas essas 20 pessoas para irem no meu escritório numa sexta-feira, pegar carne que tal dia fica pronta, e marquei com todos eles. Foi resumo da ópera, cheguei lá no escritório, tinha 20 pessoas fazendo fila indiana, que é bastante gente, né, com dinheirinho na mão lá para pegar um pedaço de carne cada um, né. Falei: "Não, calma, isso aqui não é o que eu estou imaginando, é um pouco diferente". Daí na semana seguinte, no mês seguinte, a mesma coisa, toda semana comecei a vender, resumo, já tinha 6 meses de fila de espera, né, já 100, 200 pessoas para comprar carne, e assim começou, né, de uma geladeira com investimento R$ 1.000 custa uma geladeira, com uma vontade de fazer um negócio bacana, mas eu sempre fui em busca da melhor carne de fato, né, então depois eu arrumei outros fornecedores, que começaram a buscar a carne para mim, e assim começou. Então, ao longo vai fazer 10 anos essa história, né, tá fazendo 10 anos na realidade. Hoje nós, somos em 160 funcionários, né, CLT. Hoje a gente, matura, por ano mais ou menos umas 100 toneladas de carne, né. A gente
consome mais ou menos umas 300 toneladas de carne por ano, né? Então, que é bastante coisa, são quase 400 mil clientes por ano atendidos, né? E para chegar no 400 mil, né, ao longo desses anos já foram alguns milhões, 2 milhões de clientes, começou com o primeiro. E é, É, é muito legal escutar tudo isso, né? Porque quando a gente está lá no Debate, um restaurante sempre cheio, né? infelizmente. Com tanta qualidade, né? Com um ambiente tão gostoso. E a gente olha para aquele restaurante e a gente acha que as coisas nasceram assim, maravilhosas, né? Pois é, E aí, te escutando, a gente vê tanta história, né? Assim, a família de açougueiros que abriram, fecharam, altos e baixos, seu pai que fechou um restaurante, fica uma história muito marcada para sim, você, outros negócios que você teve que não foram tão bem assim, em alguns momentos foram bem, conseguiu vender, uma história de M&A já também, e o Debete começar com 20 clientes com fila de espera ali, você fazendo a carne com uma geladeira, né? exato. Então, assim, é uma história muito linda, né? E, Uhum. assim, de um empreendedor que começou muito pequeno também Sim, e hoje tem um faturamento super relevante, mas que se preocupa ainda muito, né, com gerir tudo isso de forma muito bem, até para crescer muito sustentável, né? Que é o que a gente estava conversando, né, Rogério? O exato, crescimento de agora em diante é uma coisa que você quer sempre trazendo muita rentabilidade, né? exato. E quando a gente olha, então, para esses clientes que estavam ali fazendo fila, né, ali 6 meses já de demanda, e aí hoje você tem esses 2 restaurantes, o açougue. O que que a jornada de quem iniciou para hoje, né, o que que hoje são os principais desafios, assim, para você? O que que foi duro nessa jornada desses últimos 10 anos? Legal. Olha, a jornada foi, muitos altos e baixos, né, eu brinco que nosso avião já pousou no meio da selva amazônica, já levantou voo, pousou no mar, levantou, desceu, agora vai morrer e sobe de novo, e pega uma pandemia no meio para dar um rock and roll danado, né. Então foram desafios tremendos, né. Felizmente, eu tive, uma sorte, né, que é sorte, mas também não tanta, é que eu tive um excesso de clientes. O meu problema no começo foi excesso de cliente, né? E eu brinco que morrer de sede ou morrer afogado é igual, né? Então eu já morri no meu restaurante lá, eu não morri porque eu consegui vender porque não ia cliente, né? E também já tive dificuldade, felizmente eu não morri com diabetes, né? Com excesso de cliente, né? Então eu não estava preparado para a quantidade de clientes que começaram a aparecer de uma hora para outra no meu estabelecimento, né? Uhum. Então desde o açougue, do e-commerce, dos eventos, enfim, tudo aquilo que a gente foi fazendo. Por que que isso aconteceu? Porque no momento certo, né? O momento estava meio que parado o mercado de carnes, enfim, não estava rodando muito. O brasileiro é apaixonado por carne, não tinha ninguém fazendo um grande trabalho com uma marca de carnes. O Brasil começou a produzir carne de qualidade. Antes você precisava ir para a Europa ou para os Estados Unidos ou para a Argentina para comer carne. Aqui no Brasil começou a ter. Então foi um momento que eu percebi a minha paixão, comecei a perceber que a minha paixão era de todo mundo, assim, a maioria gosta de ir no churrasco, muitos gostam de fazer, outros gostam Uhum. de frequentar. O churrasco é o prato do brasileiro, não é feijoada, né? Você faz churrasco frequentemente. Então, quando eu coloquei, e pelo fato de eu não ter colocado dinheiro na frente, porque eu achava que aquilo era secundário e, né, não sabia se ia dar certo, e por fazer pela paixão de ter a estrela guia, de buscar qualidade, e o meu propósito que me motivou a iniciar isso foi em busca da melhor carne, de comer o melhor churrasco, que dá vontade, né? Aquela carne suculenta, gostosa. E todo mundo que se aproximou de mim de uma certa maneira queria a mesma coisa, né? E um desses momentos, no começo, as pessoas, você ensina a fazer no Instagram, a fazer curso, né? Eu falei, não ensino, como eu vou? Bom, na terceira pergunta, eu meio que vou fazer um curso. Imaginei que ia vir 5 pessoas, vieram 50, né? Pagaram em 50 pessoas de diversos lugares do Brasil, as pessoas vieram para o curso mesmo, do Amapá, juro por Deus, até virou amigo, o Alexandre, um advogado, para o curso, e eu vi 50 pessoas ali, de grandes empresários, médicos, donos de restaurante e tal, sei o quê, todo mundo reunido para aprender sobre churrasco, como pode melhorar. Eu falei, putz, isso aqui não é só meu, né? É óbvio, né? Enfim, já fiz mais de 100 turmas de curso, né? Então essas pessoas foram se tornando também embaixadores do Debete, foram melhorando seu churrasco, foram levando para cá, olha só que legal, tem uma carne especial, então ele vai lá, ele vende o meu produto para o outro, né? Então, reuniu um amigo, você não sabe, ó, comprei uma carne que demora para fazer, não sei o quê, aí o cara faz a carne, aprende uma técnica nova, aí ele
a carne é boa de fato, né? E bem preparada, a hora que as pessoas comem, falam, putz, é a melhor carne que eu comi. E aí o cara que prepara, ele é a vaidade, né, do churrasqueiro, é ouvir do seu filho, da sua família, que foi a melhor carne que comeu. Pode não ser, né? Mas aí o cara fala, aí o outro que foi no churrasco fala, eu não sabe, eu fui no churrasco, eu quero uma carne igual a dele. Então, o cliente começou a vender, né, um por outro o nosso negócio. Eu falei, não posso perder isso, né? Como que eu não posso perder? Oferecendo carne de qualidade, né? E tem muita tentação, né? Eu já não tenho mais, mas o mercado tem a tentação de comprar muito mais barato, né? Para você ter uma ideia, hoje eu pago, né, na média, num contrafilé, em torno de R$ 100 o quilo. Tem no mercado por 30. Né? E a vontade de comprar por 30 e eu por 100, porque por 100 eu não consigo vender pelo preço que eu deveria vender, porque, enfim, fica super caro. E se eu comprar por 30, eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro por um período, mas vou matar meu negócio. Uhum. Então, manter essa estrela guia é importante. Ao longo do caminho também, como eu comecei sem business plan, eu fui testando muita coisa, o que é legal. Então, eu coloquei uma churrasco, eu comecei com açougue. E aí, eu comecei a fazer evento, churrasco, curso e tal, e abri o açougue. Quando eu abri o açougue, lá já estava indo bem, eu resolvi colocar uma churrasqueira para fora, fazer um churrasco para mim. E as pessoas começaram a querer também, vão lá, pô, eu pego a carne que eu grelho para você e tal. Resumo da ópera começou a lotar, bombou com 500 pessoas. No final de semana apareciam para comer churrasco numa porta na rua, churrasco de calçada mesmo. Bem preparado, enfim, mas de pé. Era minha mãe com a mesa do lado, a minha mulher ajudando, até a cliente ajudava, e era isso na porta do açougue. Então, esse fato de experimentar abriu oportunidade de eu começar o quintal. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter focos, principalmente no começo, você tem que ter flexibilidade e sentir o cheiro, né? Tem que ter o faro do empreendedor, para onde está levando, né? Da onde está vindo aquilo que você está percebendo, e você puxar o fio da meada e buscar com curiosidade, e não precisa inventar a roda, né? É só você ver e olhar, as pessoas veem e não enxergam, né? Então, acho que esse é a maior dificuldade. E aí, quando você pequeno, aí você tem essas possibilidades. No meu caso, eu tinha pouco custo fixo, então, porque a operação começou na minha casa e tudo mais, eu podia experimentar aquilo que eu queria. Então, vamos fazer um curso. Pô, veio gente, você faz um evento? Faço. Vai lá na rua, faz. Você vai isso aqui? Faço. E aí eu fui fazendo várias coisas, até chega uma hora que você começa a se perder, começa a crescer, você precisa começar a focar, porque senão você perde o rumo e perde a gestão, né? Então, ao mesmo tempo, acho que tudo a seu tempo. Né? Tempo de plantar, né? Tempo de crescer, tempo de colher. Acho que uma empresa, quando ela é jovem, ela tem que ter. Uma coisa é quando você já é um empreendedor de sucesso, né? A Petrobras vai abrir uma nova empresa, completamente diferente essa nova empresa de alguém que vai abrir um negócio dentro de casa, uma hamburgueria, qualquer coisa que seja, né? Mas eu acho que você tem que ter essa liberdade, te dar essa flexibilidade para você executar diferente daquilo que você imaginou previamente. Primeiro, depois você entender, ter o faro e entender aonde que tem a oportunidade, onde que tem. Eu gosto de margem, né? Eu já aprendi com commodity é muito ruim, né? Sem margem. Então, onde tem margem? Como que eu consigo cobrar caro do cliente, né? Cobrar alto do cliente, ou, né, cara, com alta margem, Uhum. e o cliente pagar e ficar feliz? Uhum. Como que eu agrego esse valor? Como que eu gero, né, o ad valorem de fato, né? É percepção, é entrega. Mesmo o cara comendo churrasco com a mão de pé no meio da rua, o cara presta atenção no Uhum. valor, né? Por acaso o sheik árabe veio comer churrasco na rua, na porta do açougue, né? Então, você gera valor de outras maneiras do que somente aquele estilo racional. E aí, depois que você entende qual que é o fio da meada, qual que é o veio de ouro que você tem que trabalhar, e o veio de ouro não é um quadrado, né? Você tem que ir ali estudando, entendendo onde está, para entender se vale a pena investir, se não vale, qual que é a hora de pular do barco, né? Se está com a pessoa certa ou não está. É que nem casamento. Casar é maravilhoso, desde que seja com a pessoa certa. Porque casar com a pessoa errada, não sei, Uhum. né? Eu nunca casei com outra, mas deve ser um desastre, né? Então, você entender aquilo que você quer, né? Entender que você... Eu não sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria empreender, eu sabia, pô, e não queria empreender no ramo da carne, olha só, né? Eu tive que voltar, deve ter uma coisa meio espiritual, né? Eu tive que voltar para o ramo da minha família sem querer e talvez, né, infelizmente, eu estou performando e me Uhum. desenvolvendo a partir desse... Então, acho que tem uma estrelinha E lá em poderia cima. ter um trauma, né? E Poderia eu ter um eu trauma de, tinha tipo, muito não vou trauma. entrar nesse business de jeito nenhum Eu tinha novamente. muito trauma mesmo. Eu entrava nos açougues e chorava, juro. Então, eh então, o que que eu acho? Que ao mesmo tempo que você tem que buscar aquilo que você quer, você tem que deixar o universo trabalhar ao seu favor. Depois de velho, eu aprendi a não pedir para Deus tal coisa, mas pedir para Deus que faça o melhor para mim, porque às vezes tal coisa não seja a melhor para mim.
né? E aí você fica... E eu já dei muito murro em ponta de faca, eu sou cabeçudo, né? Eu sou teimoso, né? E a diferença entre o teimoso e o persistente, né? A diferença entre um sonhador e o visionário é o resultado. Uhum. Então, se eu sou persistente, dei muito murro em ponta de faca e ganhei dinheiro, nossa, olha, ele virou persistente. Agora, se eu perdi dinheiro, nossa, eu avisei que não ia dar certo, eu falei para ele e tudo mais, né? Então, esse é o empreendedor. E as pessoas não entendem a cabeça do empreendedor. As pessoas não enxergam, as pessoas querem, vai ser funcionário do Banco do Brasil, ter estabilidade, cuidar da sua família, mas quem disse que essa é a única forma de fazer isso, né? É também, né? Tá tudo certo. Então, acho que para ser empreendedor você tem que querer, né? E querer é você saber de tudo um pouco, porque você é dono da empresa, mas você não é dono da verdade. Normalmente, quando você começa a empreender, você não está preparado para empreender. Hoje em dia, eu vejo as faculdades estão até melhorando os currículos, né, que preparam muito mais, mas putz, eu saí da faculdade sem saber fazer uma entrevista de emprego, né? Como que eu vou contratar alguém, né? Eu estou dizendo, imagina, aprendi para fazer o Enem praticamente a faculdade. Então, eu fui muito sempre... Você tem que aprender o quê? Conversando com as outras pessoas, pedindo ajuda. Uma coisa que eu também aprendi é pede ajuda. E as pessoas ajudam. As pessoas não sabem. Sempre que as pessoas me pedem ajuda, me ajuda aqui. Eu tenho uma ideia assim, o que você acha? Então você vai aprendendo com a experiência dos outros, né? Você vai adquirindo, vendo o que os outros fazem. Então os desafios foram grandes porque eu tive, no primeiro momento, falta de cliente. Como que eu passo um mês inteiro, imagina, 3 meses, acho que foram... Como que eu passo 30 dias abrindo e fechando um estabelecimento e só um ou outro dia vem cliente e você continua com a energia de acordar, tomar banho e falar, hoje eu vou abrir de novo porque hoje vai dar certo. Porque eu poderia, né, dar motivo para você desistir, falar, tudo errado, né? Então poderia ter, talvez tivesse desistido, talvez teria perdido menos dinheiro ou não, né? Felizmente nesse caso eu não perdi dinheiro. Então eu acho que para ser empreendedor, primeiro precisa ser otimista, depois precisa ser sonhador, depois precisa acreditar que o mundo vai ser melhor do que ele é hoje, né? Porque se você não acredita nisso, você não pode empreender, né? Depois acreditar que, acreditar que levar porrada faz parte, né? Que as pessoas não vão gostar de você, principalmente quando você faz sucesso. Porque, assim, quando você é pequeno, as pessoas te apoiam, ajude o local, ajude o pequeno e tal. Aí você fica grande, o grande te atacam, te agridem, só porque você é grande, né? Não precisa mais, né? Imagina, tá? Ficou rico porque roubou, ficou rico porque explorou o funcionário, porque as pessoas, muitas vezes, infelizmente, têm essa visão no Brasil ainda, né? Aqui, como dizem, né? Sucesso é uma ofensa pessoal, né? E o sucesso, ele vem de você ter uma exposição, que eu acabei tendo uma exposição, então você leva a pedrada, né? Então, é o que é muito ruim por um lado, mas também te traz num nível que você pode ter acesso a outras coisas que é difícil quando você não tem essa visibilidade. Então é você saber lidar, né, com a humildade, né, de você conseguir lidar no dia a dia, a responsabilidade, porque no final do dia eu tenho 160 funcionários lá que né, não dependem de mim, mas que eu sou responsável por chegar tendo dinheiro ou não. São 160 famílias, né, diretas, que dependem do negócio diretamente. Exato, né? E que construíram, né, tem mais de 100 funcionários que estão trabalhando há 4, 5 anos com a gente, né, então muito legal em um setor onde o turnover é altíssimo. Altíssimo, nossa, é menos da metade do mercado, já foi muito alto, enfim, agora a gente vem aprendendo bastante, mas é o que eu falo para os meus funcionários de lá. Eles vão tirar os mesmos sonhos que eu, né? Ele vai conseguir comprar a casa dele, assim como eu vou a minha, pagar a educação das minhas filhas, assim como eles vão fazer. Então, na hora que as pessoas começam a perceber que podem fazer um bom trabalho, é possível você ganhar dinheiro, fazer um bom trabalho, ser honesto, pagar seus impostos, fazer a coisa certa, né? Apesar que no Brasil é super difícil, né? Mesmo que você queira fazer a coisa certa, é quase que impossível, literalmente, né? Porque tanta dificuldade se coloca para vender a tal da facilidade, né? E aí você começa a buscar atalhos. E são esses atalhos que depois vão te prejudicar, né? São esses rabichos em abertos que você deixa que lá na frente, principalmente quando você crescer, vão te cobrar e custar caro, né? Você já não tem uma boa Qual foi um atalho? Qual foi assim, uma coisa que apareceu que foi tentador e no curto prazo talvez seria mais fácil e você falou, não, eu vou pelo caminho mais correto? Conta pra gente. Já peguei vários atalhos e já vi várias situações, né? Quais atalhos peguei? No começo eu tinha 5 funcionários, daqui vem 300 clientes. Aí você fala assim, no dia seguinte, chama mais 10 funcionários aqui para me ajudar, chama seu amigo, seu primo, tal, isso aqui, e bota a pessoa lá, e vem mais, isso aqui. Aí você deixa a pessoa trabalhando lá sem o registro decente, sem as coisas corretas, mas a pessoa tá tudo certo, a pessoa tá ganhando por isso, né?
Mas não pode. Aí depois isso vai te escutar lá na frente, porque você Sim. trabalhou nesse período Sim. desorganizado, né? Questões também, quando você está... No começo, minha preocupação era muito mais em faturar, né? Não importa se estava contabilizando corretamente, eu não tinha nem capacidade de saber se os livros contábeis, o contador estava lançando o NCM correto, que estava contabilizando correto e não sei o quê, se ele se fez a contribuição social, imposto de renda ali correto sobre o resultado que gerou, porque a empresa de lucro presumido, lucro real, eu estava lá lutando para sobreviver com um monte de cliente, um brigando, outro xingando, a carne que não veio, não sei o quê, tal. E não tinha capacidade de ver isso ainda. Como você tem um crescimento rápido, você não tem muita essa visão. Então, isso é um exemplo que você vai deixando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que dizem, né? Primeiro é progresso, depois ordem. Então, é mais ou menos isso, principalmente uma empresa pequena. Mas é importante colocar ordem rápido. Quanto mais cedo colocar ordem, melhor vai ser. E outro exemplo, eu tive a abrir a loja da Ibirapuera, né? Vai fazer 3 anos agora, e por acaso eu fiquei com ela 3 anos fechado, né? Eu aluguei uma semana antes da pandemia, né? Então eu fiquei 1 ano fechado com ela, pagando aluguel, que não é pouco, né? E aí, a hora que eu fui fazer a obra, resumo, eu fui fazer uma reforma e o imóvel caiu, né? De fato caiu, Jesus. né? Então eu dei entrada na obra. Como obra, você tem 2 tipos, né? Como obra e como estrutural, né? Começou a fazer uma reforma, né? Eu tinha telhado de zinco que ia cair, tirei os vidros, resumo, quase matou um funcionário, felizmente não matou, e caiu. No dia seguinte veio a prefeitura e embargou a obra. Pô, você demoliu o imóvel. Eu falei, não, demoli, fiz o laudo, mostrei vídeos, mostrei tudo, foto, tal, mostrou, fez um laudo, chamei um engenheiro, né? Era uma construtora que estava construindo, não era eu e o meu pedreiro, né? Uma obra grande. Resumo da ópera ali chama Beiral de Área Tombada, porque o Monumento às Bandeiras é área tombada. Você tem que ir lá na Secretaria do Tombado, tal, não sei o quê, e lá o imóvel estava ocupando uma área irregular, que era dentro do imóvel mesmo, chama um saldo de desapropriação da prefeitura. Tinha lá 3 metros quadrados que era um saldo de desapropriação. Resumo da ópera, ou eu demoli o imóvel, né, e fazia tudo de novo, eu pagava lá a gorjeta que eles tinham me pedido, que eu podia continuar sem problema nenhum, né. E obviamente eu fui do que eu acredito nos meus valores, não paguei, segue como tem que ser, tive que demolir o imóvel todo, refazer todo o projeto, e só depois de 2 anos que eu consegui abrir o meu negócio, né? Então, fiquei 2 anos pagando aluguel, posterguei todo esse investimento de alguns milhões, sendo que poderia dar uma caixinha de 10, 20, X mil reais ali, resolvia na hora e não teria tido esse problema, né? Então, são situações como essa que vão te deixando, né? Eu poderia ter quebrado ali, né? Gastei muito mais do que eu imaginava, certo? Demorou muito mais do que eu imaginava para querer fazer a coisa certa. E, felizmente, eu acredito nisso, né? Como eu falei, o empreendedor tem que ser aquele cara que quer só dinheiro, ele não quer empreender, porque empreender é pro resto da vida, é um estilo de vida, né? Empreender não é por um momento, por uma oportunidade casuística ou situação qualquer. Empreender é você acreditar que você vai construir alguma coisa, e muito mais pelo prazer de construir. Claro que o dinheiro ele tem que compensar, ele faz parte. Eu falo para a minha equipe aqui, objetivo número 1, ganhar dinheiro. Objetivo número 2, fazendo a coisa certa. Né? Então é dessa maneira que a gente foi construindo enfim. E aí, felizmente, né, mesmo querendo fazer coisa certa, a gente acaba fazendo muita coisa errada. Eu acredito muito em energia, eu sou muito espiritualizado, e no primeiro dia que eu abri a loja, no 3 minutos, era uma segunda-feira, 9h da manhã, deu 3 minutos, um primeiro cliente entrou. Deu 5 minutos, outro cliente entrou. Terceiro, vou tomar banho em casa, estavam andando no parque, vou tomar banho em casa, já venho almoçar. No almoço já estava lotado. Então, ou seja, o universo conspira contra e a favor, né? Então, trabalhe para que o universo conspire ao seu favor. E o Rogério, eu acho que a gente aqui já viu vários momentos aqui muito de inovação, né? A gente está falando aqui um pouco da indústria, né, de carnes, né, que se transformou ao longo das décadas, né, e que você conseguiu ali no teste, ali na geladeira, em casa, perceber que o mercado tinha mudado e que ele não estava atendido, né? Ou seja, você foi ali um visionário, você abriu um novo mercado que hoje em dia a gente olhando, tem vários players, mas na época você foi um pioneiro, né? Sim. E eu acho que aqui, e tem vários momentos na sua jornada que você fala muito disso, de inovação, de ter um ambiente propício a isso. E eu acho que tem aqui uma questão que a gente trabalha bastante com os nossos clientes, é como manter um ambiente propício à inovação. Porque no fundo, apesar do trauma,
Você escutou aquela pessoa que te mandou uma mensagem no Instagram. Apesar do trauma, você aceitou a fila e você viu ali a oportunidade, ou seja, você teve essa visão. E agora, como fazer 160 pessoas manterem esse mesmo propósito de, gente, a inovação é isso, a gente aprendeu, errou, mas como manter esse ambiente que vai fazer com que a organização perdure mais tempo, né? Sim, legal, ótima pergunta, porque ao mesmo tempo a gente quer se manter tradicional, a gente quer virar uma referência nacional, até internacional, né? Um restaurante, um açougue tradicional em São Paulo. E os tradicionais, de maneira geral, não inventam muito, né? Então é interessante, por um lado. Então, ou seja, como que eu consigo manter a qualidade constantemente toda vez que você for lá, naquele alto nível, eu estando lá ou não estando, né? Estando o funcionário A ou o funcionário B, né? O chefe de cozinha não está lá todo dia, o dia inteiro, né? Então, como que você faz isso? E aí, isso entra muito na questão da cultura, né? E a cultura é muito fácil, as pessoas não entendem sobre cultura, e é muito fácil, na minha avaliação, o paralelo é a cultura é que nem a sua família, né? Qual que é a cultura da sua casa, né? Qual que é a educação que você tem? Isso tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você cobra, tem a ver com o que você motiva, o que você incentiva, né? Porque às vezes exemplo arrasta, a palavra também arrasta, cobrança arrasta mais, né? Criança, se você deixar, não escova os dentes, né? O ser humano teve que ser multado para usar cinto de segurança, olha só, né? Então o ser humano tem um arquétipo há 1000 anos que ele é igual e que apesar dos momentos, né, o estilo de vida contemporâneo, a gente se mantém o mesmo. Que as pessoas têm os seus desejos, têm as suas idiosincrasias, têm as suas medos, as suas vontades, suas situações. Então primeiro orientar bem aquilo que você quer, né? E repetir como um mantra. Não adianta você falar uma vez para o seu filho escovar os dentes, você vai ter que falar dos 2 anos de idade, 1 ano de idade, até os 10 anos de idade, porque se vacilar ele vai para a escola sem escovar os dentes, né? E vai te enganar, escova os dentes, escova, aí você vai lá, não escova, volta lá e escova os dentes. Não é normal isso para todo mundo? Por que isso, né? Porque é o ser humano, né? Então, como que você faz? Chega uma hora que nunca mais falar para as minhas filhas escovarem o dente, porque já está envolvido, seja numa questão de hábito, seja uma questão de entendimento, e aquilo é bom para ela, né? Não só para não ter mau hálito, mas para também cuidar dos seus dentes, e ter um dente bonito faz diferença, e é um hábito tão simples, né? Mas até se tornar um hábito, ele vira um problema. Então, isso é um pouco da cultura. Como que você torna um hábito de fazer a coisa certa, da maneira correta? Então, quando que eu brigo lá com o funcionário? Quando manda coisa ruim para o cliente. Quando manda. Então, se você pegar uma coisa ruim e falar, jogar no lixo, essa carne não tá boa, vou jogar no lixo, eu não brigo. Eu sinto dor. Agora, se pega aquela carne ruim e manda para o cliente para não jogar no lixo, aí eu vou ficar louco. Por quê? Porque aquela carne ruim que foi para o cliente é a que vai me trazer problema. Então, você acreditar que como que você pode fazer para oferecer a melhor experiência para o cliente? Resolver o problema dele na hora. Então, você motivar isso a acontecer e você dar espaço para que as pessoas façam. Mas, ao mesmo tempo, pode dar muito espaço, porque não pode chegar num restaurante e um funcionário ter uma ideia diferente, agora a carne que você gostava, eu tinha uma ideia diferente que eu vi na internet. Então, você tem a ver com a questão da cultura, como que você faz as pessoas acreditarem, cobrança, disciplina, né, tá em cima do dia a dia, as pessoas entenderem o que elas estão fazendo, o porquê que elas estão fazendo e como que ela vai fazer, né? E aí depois tem o quando, quem, né? Acho que quando você começa o que ela faz, o porquê ela faz e como ela vai fazer, aí a pessoa começa a entender a dinâmica porque aquilo é importante, né? Então essa é a questão da cultura. Mas eu acho que esse é o grande desafio, né? Como que você mantém uma cultura consistente ao longo do tempo para que as pessoas façam aquilo que tem para fazer, independente de alguém estar vendo ou não, né? E para fazer com que cuide pelos ativos da empresa, cuide pelo cliente e tudo mais. Então, esse é o maior desafio, né? Diário e funciona, é só você cuidar da sua família, é só você cuidar da sua empresa, cuidar dos seus funcionários, tratar eles bem, né? Mesmo com todas as dificuldades, né? A gente toma cada bordoada que a gente não acredita, fala, não é possível, o que está acontecendo? Você tratou tão bem aquela pessoa, fez um monte de coisa, as pessoas que eu mais ajudo, que depois muitas vezes voltam com os processos trabalhistas, que já não falam, não é possível. Mas aí você segue firme, corrige onde tem para corrigir, para evitar aquele tipo de problema, e não é porque uma pessoa te fez mal que você vai deixar de acreditar nas outras, né? Então é um pouco disso. Rogério, a gente percebe que você tem muita abertura para voltar atrás, né? E eu quero trazer aqui, né, por isso, a gente, né, nossa conversa aqui, a gente sabe que o Debeto já teve planos
muito grandes, né? De expandir, de ter muitas lojas, de ter muitos restaurantes. E a gente sabe que isso, você voltou atrás na sua decisão e mudou um pouco esses planos, né? Sim. O que te fez voltar atrás e como manter, né, essa abertura sua e esse humildade também para voltar atrás e falar, não, não é isso que vai ser bom para mim agora? Nada, eu acho que o que mais ensina é você tomar as bordoadas, né? Eu acho que a dor ensina mais do que o amor, né? Infelizmente. Então, quando você começa a andar e começa a entender que aquilo não era da maneira que você tinha imaginado, né? Você tem a visão de manter o foco e ser cabeça dura e continuar tentando daquela coisa que deu errado e depois, né, perder a chance. Você tem que ter a flexibilidade e entender que para aquele caminho que você está indo não vai te levar para onde você quer chegar, né? Darwinismo lá de trás, né? Então, outra coisa, primeiro saber também onde você quer chegar. Quando você tem 20 anos, você tem uma visão, quando você tem 30 anos, você tem outra visão, quando você tem 40, você tem outra visão da vida, né? Daqui a pouco eu tô chegando quase aos 50, eu tenho outra visão da vida. Então, o que eu quero da minha vida daqui para frente, né? E o que eu quero da minha vida daqui para frente não é ter 200 restaurantes por aí, não vejo a necessidade, né? O que eu quero da minha vida é ter paz, ter alegria, ter felicidade, né? Ter dinheiro para poder cumprir os meus desejos e as minhas vaidades, mas chega um certo momento que a partir dali é puramente vaidade, e aí aquilo te acaba te colocando num lugar que é difícil de você desfazer depois, né? Todo mundo quer ter uma empresa grande, dando lucro, valendo milhões. Ninguém quer ter uma empresa grande, dando problema, perdendo milhões. E quantas empresas a gente vê por aí que eram grandes, que eram milionárias e tudo mais, né? Então eu não quero criar um problema para mim, pelo contrário, eu quero criar solução para mim, né? Então a gente foi, né, acredita que trabalhar 7 dias por semana, virar bilionário, só trabalho, eu já fui essa pessoa, hoje eu sou completamente outra, né? Eu sou uma pessoa que busca, como eu estou na metade da minha vida, né? Como que eu vou ver a outra metade da minha vida e ser feliz, né? Claro que dinheiro é importante, sim. Não abro mão porque é o que vai me trazer a segurança né, do básico. Depois quero dinheiro para minhas vaidades e depois para que mais eu vou querer dinheiro? Para que eu vou querer 15 casas? Para que eu vou querer, né? Então eu não quero. Então eu fui entendendo que se eu quero paz, eu não posso abrir 200 lojas. Você concorda que tem 200 lojas não tem paz, né? É um paradoxo aí no fundo, né? Então você precisa saber o que você quer e as pessoas não têm visão daquilo que elas querem. Então quando eu fui definindo aquilo que eu quero, eu fui limpando que 200 lojas não é o que eu quero. Então se eu quero paz, eu não quero isso. Então você tem que ir abrindo mão daquilo que você não quer para você conquistar aquilo que você quer. E a grande verdade é que a maioria das pessoas não sabem onde elas querem ir. Não sabem aquilo que elas querem, né? Então para qualquer lugar, né? Qualquer caminho é caminho. Então, é claro que você bota uma meta, né, de onde você quer chegar, mas a minha meta eu quero ser feliz, né? Eu quero ter vivido uma vida feliz, quero ter vivido com minha família. Eu não quero chegar aquele cara, eu não vi minha família crescer porque eu trabalhei muito e tudo mais. Eu quero, eu adoro ver minhas filhas levar na escola. Hoje levei na escola com o maior prazer, vou buscar, paro reunião, falo, não posso ir hoje porque eu tenho que buscar minha filha na escola. E tá a tudo importância certo. de mudar o planejamento estratégico de 3 em 3 anos e tá tudo certo, E tá tudo né? certo. O que você quer da sua vida, né? A flexibilidade, a visão, o que você imaginava 3 anos atrás. Ao longo desses 3 anos, eu adquiri muito conhecimento, estudei bastante, li muito, aprendi, errei. Será que eu vou continuar tendo a mesma visão que eu tenho hoje, há 3 anos atrás? Eu não tenho nenhuma evolução para ter. Eu não posso falar diferente daquilo que eu havia falado, porque, né, você é livre para os seus pensamentos e escravo pelas suas palavras. Mas será que eu não posso mudar aquilo que eu falei? Será que se uma vez eu fui ruim, em algum momento eu não posso deixar de ser ruim e ser bom? Posso, né? Então a gente acaba se limitando mesmo, né? A gente acaba se colocando numa situação onde os outros você se importa mais com o que os outros pensam que de você, as pessoas nem pensam de você, as pessoas não estão nem aí para você. Eu falo, quando você morrer, sabe quem vai lembrar depois de você, depois de 5 anos? 5 pessoas que vão sentir sua falta. E são para essas 5 pessoas que você tem que viver hoje. Porque você quer ver, quer ser na revista, quer ser o bilionário, ser na parte da Forbes, tá não sei aonde, tá não sei onde. Tudo bem, tem gente que gosta disso, tá tudo bem, é isso que te faz feliz, não faça, né? Então, eu estou buscando cada vez mais direcionar a minha vida para aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero, a vida é minha, né? Eu sou o CEO da minha vida, né?
o meu negócio é mais um negócio, o debate não é o primeiro e não vai ser o último, né? Tô até começando outro empreendimento agora que não tem nada a ver, sobre cacau, olha que interessante, né? Então isso é uma vez de empreendedor, né? Eu adoro abrir uma lojinha, adoro abrir um negócio, conversar com o cliente, fazer isso, fazer aquilo, sonhar, planejar, conquistar, receber o dinheiro de volta, investir, acreditar. E ao mesmo tempo tem um monte de coisa que eu não suporto, né? Dia a dia de contabilidade, de jurídico, de licenças e de encheção de saco, mas faz parte. Uhum. Imagina se todo dia fosse só sol, né? Seria um problema sério, né? Então, como que eu consigo ver do dia a dia as coisas acontecerem e a partir dali conseguir ter uma boa vida? Então, é um prazer estar aqui hoje. Hoje eu aprendi a ser dono da minha agenda, né? A minha agenda, se eu colocar um negócio na minha agenda, é tão difícil eu falar, não tenho tempo nada, vou ficar sem fazer reunião para ter tempo para fazer aquilo que eu quero. Pensar na empresa, conversar com as pessoas, sentar e pensar, as pessoas não pensam. Né? Engraçado, as pessoas vão agindo no automático. Então eu consegui sair do rat race, né? E isso te faz diferente e as pessoas muitas vezes não te entendem, né? E tá tudo bem também, não quero que ninguém me entenda, né? Assim, eu não quero fazer mal para ninguém e tal, mas eu quero fazer a minha parte, da minha visão, naquilo que eu acredito. E todo dia eu penso, será que eu estou fazendo hoje vai de acordo com aquilo que eu quero fazer, né? Eu escrevo no meu caderninho, uma coisa que eu adoro escrever, tenho 300 caderninhos, todo dia escrevo ali, acompanho, no começo do caderninho tá tudo escrito, então todo dia eu volto lá, tô indo em direção a isso? Não tô, então eu vou mudando. Então, a partir daí as coisas começam a acontecer. E agora, ganhar dinheiro, né, ser famoso, ser de sucesso, ser reconhecido e tal, isso é muita vaidade, né? E cada vez mais eu sou menos vaidoso, né? A minha vaidade é ser feliz, poder estar com minha família, viajar, ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, sem ninguém me enchendo o saco. Acho que essa porque imagina ser um bilionário que o cara não Ter pode o ir na seu padaria. tempo, né? Sua vaidade é ter o seu tempo. Claro. Hoje eu fui levar minhas filhas na escola de pijama. E tudo bem. E tudo ótimo, colocamos por acaso, então, a mais nova, deixa o mais velho estar na faculdade, a mais nova desceu, a gente estava ouvindo música alta, e coloca música alta, e a mais nova sai com vergonha da escola que o pai e a irmã estão ouvindo música alta no carro, né? Isso é maravilhoso. Eu me diverti, estou felicíssimo por causa disso, né? Claro que tem tempo para tudo, né? Então tem tempo para você se divertir, tem tempo para você trabalhar, trabalho de sábado, trabalho de domingo, trabalho de segunda, tem dia que segunda é que eu não trabalho e faço churrasco. Eu não acredito que segunda-feira é dia de trabalho e domingo é dia de diversão. Quem te disse isso? Quem te impôs isso? Por que você aceita isso, mesmo sabendo que não é necessariamente isso? Né? Então, quando você tem essa capacidade de aceitar que vai sofrer as consequências, que você, quando você sai da linha, da fila, você vai ter que ir por caminhos que as outras pessoas muitas vezes não vão, e se der certo de novo, você é visionário, se der errado, puta, um sonhador, um burrão, um cara que é cabeça dura e tudo mais, né? Então, para mim é isso aí, ter sucesso é você ter a sua liberdade, para você fazer aquilo que você acredita e não tá nem aí para os outros. Muito bom, Rogério. A gente vê aí uma história cheia de valor, cheia de propósito, né? E pra gente é muito legal escutar um empreendedor de tanto sucesso como você, mas relembrando aqui, né, a dificuldade de abrir o primeiro açougue junto com a sua avó, né? Relembrando aqui as mágoas, talvez, que seu pai tenha passado aí com o fechamento do açougue dele, né? E trazendo valores tão nobres, assim, hoje de família, né? De o que é importante de verdade para você. E isso tudo te fez ter humildade, inclusive, para mudar os seus planos, né? Para mudar a direção para onde você está indo. Qual que é o recado que você deixa para o médio empresário que está aqui nos escutando hoje, né? Qual que é a dica que você dá para quem, às vezes, está mais no início da jornada do seu negócio hoje? Primeiro é acreditar que a vida vai ser melhor, né? E que você pode fazer a sua parte, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo, né? Então, você não começa agora, né? É ao seu redor, dentro da sua casa, então é iniciativa, né? Não se limite ao que as pessoas falaram ou que as pessoas pensam, né? As pessoas muitas vezes não têm a sua visão, né? A visão do empreendedor, ela vai além do óbvio, né? O empreendedor vai num lugar abandonado, já enxerga um restaurante novo funcionando, né? É uma pessoa que não é empreendedora, enxerga um lugar abandonado como um problema ali, né? Como Então é você encontrar a solução onde outros encontram um problema, né? Outra é você muitas vezes desistir
desista assim que está no lugar errado, troca de cavalo. Se você entendeu que você está no lugar errado e que não é isso que você quer, por que você vai continuar? Porque mesmo você amando, né, fazendo, é difícil ganhar dinheiro, imagina você odiando. Então não vai funcionar, por pouco tempo, né? Outro, por que você, né? O que as pessoas vão sair da sua casa e te procurar? O que você oferece melhor do que os outros? Se for preço baixo, larga que você vai morrer. Vender, né? Não funciona, né? Se não tem margem, por quê? Você não está conseguindo colocar margem, por quê? Porque aí é a margem que vai te dar o seu resultado. Primeiro pagar as contas, né? O resultado é o último, né? Então, se não tiver margem, não tem resultado, né? Ah, mas no concorrente. Então, qual que é o seu diferencial em relação ao seu concorrente, né? Então, você entender qual que é o seu lugar no jogo, para a partir dali você conquistar e aí você entender como que você pode crescer a partir daquela situação. Então, saber que ser flexível é muito melhor que ser forte, né? Você ter a capacidade de enxergar, de sentir o faro, né? Ser farejador, ser um caçador que vai sentir. A caçada não é fácil, né? É difícil, né? Você tem que se preparar, dormir no mato, né? Imagina antigamente, né? Como que era para caçar um boi, né? Um mamute lá, né? Pode demorar dias, meses, né? Pode morrer, né? Mas quando voltava com a caça para fazer um churrasco lá na aldeia, todo mundo gostava, e era legal, e alimentava todo mundo, né? Tem a responsabilidade, né? Que você sabe que a aldeia tá te esperando, contando que você vai voltar com a caça, né? Não tem plano B. Não tem que voltar com a caça, para você e para os outros, né? Então é um pouco disso. Como que você não se coloca em enrascada porque você tem a responsabilidade de voltar para atender os outros, né? Então empreender acho que é mais ou menos disso. Como que você faz essa caçada? Hoje está cada vez mais fácil, na minha visão. Hoje está, apesar de ter muita concorrência, ter muita oportunidade, hoje o mundo está mudando muito rápido, né? Só você ver, antigamente a gente demorava 100 anos para adquirir um conhecimento, depois 50, agora com a inteligência artificial uma semana você adquirir um grau de conhecimento. Então você vai continuar fazendo a mesma coisa e vai querer resultados diferentes, né? O mercado está mudando, então o que você vai fazer? Então é um pouco dessa visão, como que você consegue primeiro tem que se apaixonar pelo negócio, né? E depois tem que ter, um pouco, né, o ambidestro, né? Ter o lado emocional, que você é apaixonado, que você acredita, que você sonha, que você acorda à noite, tem ideia. Putz, essa é a melhor parte, né? E tem um lado racional que fala, calma aí, o buraco aqui mais embaixo, eu tenho um problema, eu tenho um monte de problemas. Para empresário de sucesso, eu tenho um monte de problema para te passar aqui dos sucessos para você me ajudar a resolver, né? Então, tudo bem, faz parte, né? Não quer ter problema, não você. Então, aceite isso, né? Que faz parte e não aceite o problema, resolva o mais rápido possível, né? Então, de uma certa maneira, é aceitar que faz parte da vida do empresário ter problema, e outra parte, não aceitar e procrastinar a partir do momento que você identificou o problema. E às vezes começa pequeno, o problema ele vira grande. Então, quanto antes você resolver os problemas, menos você vai deixando, depois que explode, dá um trabalho danado ter que juntar as peças e tudo mais. Então, evite esse andar para trás, né? E aquilo muito do Ray Dalio, eu gosto muito, né? Desculpa, todo mundo vai levantando, quando tem sucesso, e todo mundo cai, né? Todo mundo cai, né, em algum momento. Só que poucos têm essa capacidade de dar a volta enquanto está caindo, perceber que está caindo e dar a volta por cima, literalmente, né? Dar a volta por cima. Então, percebe, tô caindo, né? E você precisa ter humildade, né? E quando você tá indo bem, você não percebe se tá caindo, né? O stall lá do avião que não percebe que tá indo por falta de controle e tal, e a hora que você percebe normalmente é tarde. Então, é um pouco disso, né? A cabeça na lua e os pés no chão. Né? É difícil, né? Não é fácil não, mas continua a jornada, que é legal, é bacana. E se ganhar dinheiro, muito melhor. Muito bom. Muito bom. Rogério, tem mais uma pergunta? Claro. 58, eu tenho que falar um monte de... Não, sem problema. A minha próxima pergunta, eu acho que é a última pergunta aqui, a gente falou bastante de motivação, de propósito, por quê, né? Ter a melhor carne, né? Que for o caminho ali que você achou de um novo mercado, né? E você falou bem en passant, de um novo negócio de cacau, né? Você, no fundo, né? Nós estamos falando que o Demet vai ser um empreendedor de vários business, né? Qual que é o problema que você está querendo resolver agora, que está te motivando? Eu estou querendo aqui procurar problema, né? Na realidade. Mas você sabe que não tem uma resposta para te dar racional.
né? Claro, ganhar dinheiro faz parte, eu não estou com a vida feita, mas se eu tivesse com o dinheiro suficiente para viver para o resto da minha vida, eu não ia ficar aposentado, né? Porque faz parte da vida trabalhar, acordar cedo, né? Fazer aquilo que você gosta, cuidar da sua família, enfim. Acho que a simbiose entre, não vejo, né, o profissional e o pessoal, né? As coisas fazem parte. Então, por acaso, Cacau me apaixonei há 10 anos atrás e ter uma oportunidade, o mercado está mudando muito, um mercado super interessante, posso aqui falar, como eu estou apaixonado, porque posso gravar horas e horas e horas, né? Mas é um negócio que eu acredito também que vai ter, olhando para o futuro, aquilo que eu quero da minha vida, eu acho que ele combina, né, com o estilo de vida que eu quero ter para frente, né? Mais próximo da natureza, eu gosto de fazenda, é uma atividade que requer muita mão de obra e cada vez é mais difícil de mão de obra, então tem tecnologia, é uma atividade que está, eu acho que é um ponto de inflexão dessa atividade, né? É um mato alto, né? Outras atividades já estão lá, já está rodando, né? Enfim, mas eu acho que é muito mais por um espírito empreendedor, espírito de querer fazer outras coisas do que ficar em casa. É claro que eu já tenho bastante trabalho no debate, né? Não estou aposentado, mas por que não, né? Assim, então, assim, não tem uma resposta boa para te dar, não. A resposta é legal, acho que é um bom negócio, olhando como business, olhando, eu quero ganhar dinheiro e tal. Acho que o estilo de vida é legal, acho que a forma como vai fazer é legal, acho que eu vou conseguir. Encontrei um sócio bacana que opera, que é o cara do ramo que é complementar. E aí, tá animado, né? Acho que vai ser legal, pelo menos sonhar, né? Acho que a melhor parte é o sonhar, né? O melhor da festa é esperar por ela, né? Exatamente. Um pouco disso, né? Que nem viagem. O melhor da viagem é o antes e o depois, né? Voltar em casa, voltar para casa, mas é um pouco disso. Iniciar uma nova viagem, uma nova jornada, conhecer novas pessoas, desenvolver novas partes do cérebro, sair da minha zona de conforto, buscar diversificação de patrimônio, buscar uma série de coisas que dá para tentar justificar o motivo, mas eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Rogério, enquanto pensamos no chocolate, por favor, passa suas redes sociais, as redes sociais aí do Debate para o ouvinte que está nos escutando e quer saber um pouco mais, quer ir lá comprar uma boa dry age. Legal, bacana. Bom, você que gosta de comer uma boa carne, preparar em casa ou comer lá num restaurante com a sua família, fazer seu aniversário, num show. A gente são 3 operações, o Quintal Debate, que é um restaurante super bacana, que tem música ao vivo e tudo mais. O Açougue, também lá na Rua Curumins, e a loja da Ibirapuera, que é a nossa loja Unidade Nova ali na Avenida Brigadeiro, e o nosso e-commerce, né? Então, o e-commerce é o debate.com.br, a Brigadeiro Luiz Antônio 3935, e Rua Curumins, número 1. Quem quiser pode procurar na internet, dar um Google aí, Debate, você vai encontrar a gente. Vai ser um prazer receber você e sua família para desfrutar bons momentos e passar uma tarde legal comendo boa carne, porque isso é o que a gente propõe, né? Carnes especiais para momentos especiais. Muito bom. Obrigada a você, ouvinte, que acompanhou esse episódio conosco até aqui. Para escutar este e os demais episódios, fique ligado aí no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Muito obrigada. Obrigado a todos e até mais.